Muito bem-vinda, investidor e investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo. Esse é o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Hoje eu e Daniel Morales vamos ficar ao vivo aqui no debate com os nossos entrevistados. Hoje receberemos o João Coutinho, diretor da Florença, e também a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda. Vamos bater um papo de economia. Se você já tem alguma dúvida, se você tem questões, perguntas para o João Coutinho e para a Camila, já pode deixar aqui no chat, que a gente vai separando para poder repassar para eles. A gente tem bastante assunto, principalmente com toda essa volatilidade do mercado, né? O Daniel Morales comentou agora há pouco que estava caindo 0,07%, agora caindo 0,06% a Bolsa, e a Bolsa que em 2022 ainda não subiu. Na verdade, ela deu uma subidinha hoje de manhã, mas como a gente conversa aqui no marketing, talvez aquele voo de galinha, o respiro de baleia, sobe um pouquinho, depois já desce de novo, embora não está naquela grande queda, né? Hoje uma queda mais marginal ali, 0,05% agora, pesando bastante no índice. A gente está vendo aqui o Banco Inter, Localweb, Banco Pan, essas empresas mais digitais, mais consideradas de tecnologia, caindo, né, bastante nessa terça-feira, depois que tá essa expectativa aí, né, pelo aumento, né, da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Isso acaba afetando o câmbio, também acaba afetando as empresas de tecnologia, e a gente vê isso refletindo, olha, Melius caindo também, a gente vê isso refletindo bastante nas empresas. Nas mais altas a gente tem Companhia Siderúrgica CSN Mineração, na verdade, Gerdau Metalúrgica, 3R Petroleum, Klabin, PetroRio, olha os bancos também, Santander, Itaú, algumas empresas de energia também, e os frigoríficos, né, que ontem acabaram recuando depois de toda aquela questão com o Biden, né, de estimular os pequenos produtores, descentralizar um pouco toda essa concentração dos grandes frigoríficos. A gente vê empresas frigoríficas aqui no Brasil retomando um pouquinho, né, toda essa questão. Bom, vamos então dar uma olhada como fecharam as bolsas lá na Europa. Vamos ver aqui. DAX na Alemanha teve uma alta de 0,82%. FTSE no Reino Unido, uma alta, né, de 1,63%, depois de ter ficado fechada ontem, né, a bolsa lá do Reino Unido. CAC na França subiu 1,39% e o índice Eurostoxx subiu 0,83%. O Dow Jones está subindo 0,73%. O S&P está caindo 0,01%, está mais ou menos ali naquela queda, e a Nasdaq caindo 1,51%, também nessa questão aí dos juros lá nos Estados Unidos. Bom, essas são as principais questões que a gente vai trazer aqui. A gente também tem notícias e também, olha só o Arthur falando assim, tá mais para golfinho do que baleia. O Wellington Wolff por aqui também, Oscar Lima, o Açaí com Farofa, enfim, todo mundo nos acompanhando no BMC Market dessa terça-feira. Vamos chamar então o Daniel Morales, está por aqui novamente com a gente. Morales, a gente tá vendo aí toda essa movimentação, né? E a gente tem bastante notícias. Antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, a gente tem bastante notícia aqui, principalmente porque o Ministério Público de São Paulo pediu, olha só, o bloqueio dos bens do empresário Sidney Piva de Jesus, que é o dono lá da aviação Itapemirim e da Ita Transportes Aéreos, também pediu o bloqueio das contas das duas empresas. Segundo a promotoria, existem indícios de uma série de irregularidades cometidas com o objetivo de descapitalizar a Itapemirim e usar os recursos da empresa de ônibus, que já está em recuperação judicial, como a gente sabe, para constituir a linha aérea. O MP ainda quer que a Ita Transportes Aéreos seja incluída nessa recuperação judicial da Itapemirim Transportes. Esse pedido ainda precisa ser apreciado pela Justiça. A gente viu, né, no final do ano, toda aquela repercussão dessa questão da Ita Transportes Aéreos
suspendendo as atividades, cancelando voos, deixando alguns passageiros na mão, influenciando inclusive em outras empresas aéreas e empresas de turismo também, né? E isso acabou trazendo bastante transtorno para o mercado. E agora o Ministério Público pede bloqueio de bens, pede recuperação que seja incluída a recuperação judicial da ITA Transportes Aéreos, até para dar uma resposta aí aos consumidores, aos clientes, aos passageiros da empresa de transportes. Morales. É isso mesmo, Felipe. Ainda seguindo com informações aqui do BMC Market, a Hapvida informou hoje que espera concluir a compra da Notre Dame Intermédica no início de fevereiro. O anúncio veio após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovar aí a negociação sem restrições. Segundo a empresa, a próxima etapa contempla o fechamento da operação, que deve ocorrer no início do mês que vem. Uma notícia que a gente que nós já estávamos acompanhando aqui durante a programação da BMC News e que a gente continua acompanhando aí durante esse ano de 2022, Felipe. Pois é, né, Morales? A Hapvida e a Intermédica estavam nessa questão de fusão, né, desde o ano passado, e o CAD precisava bater o martelo. Eu lembro que há 15 dias, né, o CAD aprovou sem restrições e aí ele tinha um período aí para fazer algum tipo de apontamento caso fosse necessário. Mas o CAD não se manifestou, então agora foi aprovada definitivamente essa fusão e aí a Hapvida já querendo, falando aí dos próximos passos. Deixa eu dar uma olhadinha como está a Hapvida agora, o Morales. A Hapvida está caindo 0,4% no pregão de agora. E a Intermédica, deixa eu dar uma olhada aqui só para trazer para a gente, caindo 0,05%. Ou seja, as duas empresas que já haviam subido, né, quando o CAD deu a aprovação, os investidores já tinham feito aquele movimento lá de compra, né, dos ativos, agora cai, mas cai pouca coisa, né, perto do que a gente tem visto outras empresas aí, mas empresas de saúde estão tendo algum tipo de movimentação também, né? Essa questão de Ômicron, essa questão de influenza, né, Morales, acaba atrapalhando bastante aí as empresas de saúde porque acabam trazendo muita gente, né, e tendo mais custos, aumentando o nível de custos, né, das empresas. Mas aí isso acaba impactando também, né, Morales? Com toda certeza, né? Aliás, é uma variante que está dando dor de cabeça para todo mundo, né? E se a gente não se preocupar com isso da forma como deve se preocupar, a gente vai ter aí um mês de fevereiro complicado, já que a gente já está vendo aí problemas muito grandes já na Europa e também nos Estados Unidos com relação a essa variante. Vamos ficar atento aí, se cuidar, porque esse carnaval pode pegar, viu? Pois é, hoje, inclusive, Morales, o Rio de Janeiro tem uma reunião, né, para avisar se vai ter carnaval ou se não vai ter carnaval. Se não me engano, 5 horas da tarde, o prefeito Eduardo Paes vai fazer o comunicado, vai dar entrevista para falar se vai ter carnaval ou não. Me parece, pelo que ele já tem falado aí nos últimos dias, me parece que não vai haver carnaval de rua no Rio de Janeiro, justamente por conta dessa questão aí de evitar aglomeração. O Rio de Janeiro que já teve problemas, como você disse, de influenza, né, um tempo atrás, uma disseminação bastante rápida da influenza, e também a gente fica sempre de olho na Ômicron também, né? Então, vamos esperar para ver se vai ter ou não vai ter carnaval de rua, mas parece que não vai ter. Até complementando aí que você falou, em São Paulo houve a confirmação do carnaval de rua em São Paulo. Aliás, é um dos maiores carnavais de rua já realizados, com quase 700 blocos. E aí já estão vendo que pode ser que haja pode ser que possam voltar atrás com essa decisão, mas ainda é cedo para afirmar. Por enquanto está confirmado o Carnaval de Rua de São Paulo, mas pelo jeito aí de como as coisas estão, é capaz as coisas mudarem até lá, né? Vamos acompanhar. Certamente, Daniel Morales. Tem mais notícias aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A AES Brasil e o Itaú firmaram um acordo de investimento para projetos de geração de energia renovável. O banco vai aportar cerca de 360 milhões de reais
por meio de subscrição de novas ações. Segundo a AES, o acordo reforça a capacidade da empresa em trazer investidores de qualidade para o seu pipeline. Isso é uma oportunidade também de fomentar seu projeto de crescimento, ampliando o portfólio de projetos de energia renovável. Vamos dar uma olhadinha como estão as ações da AES Brasil, subindo 0,46% agora, viu, Daniel Morales? E o Itaú também sobe, né, subindo mais 1,34%. Esta é a fotografia de Itaú, subindo 2% agora, 2%, 1,34% é outro Itaú, é a sexta Itube XPBR31, é uma sexta. O Itaú, né, Itube 4, subindo 2% nesse momento. Morales. Legal. E antes da gente chamar o João Coutinho aqui para a nossa entrevista, tem mais uma informação que as exportadoras brasileiras de carne atingiram um novo recorde de faturamento com exportação de 9 bilhões de dólares em 2021. O recorde acontece mesmo com o embargo imposto pela China, que é a principal compradora de carne bovina do país, porque, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o recuo no volume das exportações foi compensado com a alta de mais de 16% no preço médio da proteína. Para 2022, a expectativa de crescimento, com a receita chegando pela primeira vez aos 10 bilhões de dólares. Olha só a informação importante. Maravilha, Daniel Morales. Vamos então chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o João Coutinho, que é diretor da Florença, já está conectado aqui com a gente, gentilmente aceitou nosso convite para participar do BMC Market nessa terça-feira. João, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à BMC, um prazer contar com a sua presença aqui conosco. Feliz Ano Novo, boa tarde. Boa tarde, feliz Ano Novo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente que agradece. Bom, João, queria começar falando contigo, né, sobre a expectativa para a divulgação da ata do Fed, que vai acontecer amanhã. Esse comunicado pode sinalizar aí, né, quando que os juros vão ser elevados lá nos Estados Unidos. O mercado acredita, né, que já ocorra em março, tem cerca de 60% dos atores do mercado ali apostando que essa alta de 0,25 ponto percentual vai acontecer agora em março. E aí eu queria saber se a ata trouxer essa possibilidade, se a ata demonstrar, né, que vai haver esse aumento agora em março. Quais os reflexos que a gente pode ver aqui na Bolsa, o que a gente pode ver no câmbio, como que está a sua visão para essas possibilidades aí, o que pode impactar aqui no nosso mercado? Eu acho que em específico quanto a essa questão do Fed, hoje até depois de ontem, né, já ficou precificado na curva, não só esse primeiro aumento aí em março, mas também como mais 2 aumentos para esse ano, e possivelmente um aumento para o início de 2023. Então, acho que se isso vier, a gente vê aí um pouco mais de valorização do dólar, né? Mas você tem muito disso já precificado. O que eu tenho um pouco mais de receio é que com a Omicron, né, com todo esse movimento que se deu aí nas últimas semanas, que esse comunicado possa vir um pouco mais forte, e aí sim a gente tem uma chacoalhada grande. Não sei, vamos ver. Acredito que o Fed vai tentar buscar aí um pouso suave, manter o que já está precificado, concluir primeiro o taper, depois entrar na discussão dos juros. Legal, João. Agora, com essa situação dos juros aí nos Estados Unidos, João, alguns setores acabam sendo impactados. As empresas de tecnologias estão entre essas que você acredita que podem ser afetadas. Como é que você avalia, por exemplo, o cenário para as techs brasileiras? O cenário ele fica mais desafiador com isso? Sem dúvida. O movimento que a gente vê agora de subida de juros americana, ele vai penalizar todas as empresas de crescimento, né?
É um pouco assim, eu vejo as pessoas muito preocupadas com esse assunto, mas diferente do que aconteceu no Brasil, onde a gente viu os juros sair de 2% para possivelmente 11% numa janela de tempo de menos de um ano, a gente está falando do Fed subindo 0,25%, então talvez levando essa taxa de juros para 0,75%, 1%. É claro que mexe, né? Mexe bastante. É necessário, porque a inflação não pode permanecer alta. Nos Estados Unidos, diferente daqui, você também tem uma inflação por demanda, os estímulos hoje, na nossa opinião, foram demasiados, né? O que penaliza muito os emergentes. Então, nós tivemos todo esse problema de logística, fretes muito altos, as indústrias tendo que voltar a funcionar depois do Covid, tudo isso pressionando a inflação na oferta. Depois, nos países emergentes que deram muito easing, você viu a própria demanda puxando essa inflação, e o que ocorre aqui para os emergentes é que você tem ainda mais inflação do que o normal por conta da depreciação da moeda, né? E são países que necessitam de produtos importados, principalmente bens acabados. Então, o cenário fica mais desafiador, sim. Os emergentes acabam tendo que acompanhar esse movimento. Você vê hoje as curvas de juros, ontem e principalmente hoje, também puxando pelo temor da inflação. Se precifica aí um crescimento um pouco menor. Então, a palavra crescimento, para as empresas de crescimento, você pode analogamente jogar isso para que elas tenham uma perspectiva também menor, né? E aí você vê toda essa sangria que a gente está vendo nos setores no Brasil e também lá fora, tá? Não é uma coisa particular nossa. O mundo vai ter que assentar, vamos dizer assim, para poder voltar a crescer de uma forma mais correta, vamos falar, com menos inflação. Uhum. Ô, João, e deixa eu te perguntar, olhando para o setor, né, que pode acabar tendo que passar por esse desafio, como você bem comentou, qual seria uma empresa, quais seriam as empresas, de repente, que você destacaria que podem passar melhor por esse desafio? Acha que tem oportunidades no setor de tecnologia aqui no Brasil ou todas as empresas acabam sofrendo, né, desse mesmo efeito, né, olhando mais para frente? Olha, infelizmente o Brasil ainda tem outras questões, né? A gente está um pouco pior do que a média dos países emergentes nesse cenário de alta de juros e de inflação. Então, eu acho que isso acaba contaminando o setor como um todo. Eu destaco aqui uma empresa, né, que eu acho que pode superar, já vem mostrando isso nos últimos meses, que é a Bemob, porque ela tem uma boa parte, se não me engano, 60% ou 70% das receitas dela em dólar. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas hoje ela é uma empresa que diversifica muito. Ela hoje está presente em vários países, então ela tem essa questão do faturamento dela. Isso me agrada aí como uma ação um pouco mais segura dentro dessas que vão passar o estresse, né? E também por uma outra questão, hoje ela sai um pouco do mundo do gaming, né, e começa a flertar no mundo das finanças. E aí você vê que são empresas que têm se destacado bastante aí nos últimos anos em termos de crescimento, aí o setor de serviços financeiros, fintechs e etc. E a Bemob, ela fez IPO recentemente, né, se não me engano foi no ano passado, dentro de uma janela, né, de IPOs que estava bastante propícia, né, João? E acontece que de um tempo para cá essa janela acabou ficando um pouco mais fechada, né? O cenário do Brasil não estava tão forte assim, mas e a gente vê também muitas empresas que fizeram IPO não tendo tão bom desempenho, né? Queria saber, nessa empresa especificamente na Bemob, você olhando, né, no retrospecto do IPO até agora, ela ainda pode entregar mais, como você falou? Você acha que a empresa ela pode ter algum sofrimento aí nesse meio do caminho, mas no fim da
ser um bom investimento para o investidor, ser uma oportunidade, além dessa questão das finanças, né, de entrar nesse ramo, outras, né, questões que a empresa está visualizando aí na sua visão que possa trazer um alento aí para o investidor, trazer uma oportunidade para o investidor? Sim, eu acredito, eu estou bem ansioso aí para a entrega dos resultados dela desse último trimestre, para poder confirmar isso tudo que a gente está conversando. Eu acho que ela é bem consolidada nesse setor de gaming, que é um setor que sofre pouquíssimo, as crianças, adolescentes, até eu, para fazer aí o trabalho de campo, baixei um joguinho e quando eu fui ver estava ali 1h30 preso no celular e sendo bombardeado com todo o marketing e toda a captação financeira que esse mundo envolve. Então, realmente é extraordinário o poder desse negócio, né? Então, sim, eu acredito que é um setor que tem a perder menos do que muitos outros aí de tecnologia. E era uma empresa um pouco melhor estruturada para o IPO do que alguns pares que foram ali lançados naquela correria, né? Foram quase, se não me engano, 30 pregões, onde era basicamente um IPO por dia, ou 3, 4 por semana, e foi bastante complicado, por isso que até algumas estão sofrendo muito, né? Muito antes de um momento ruim para o mercado financeiro. Então a empresa não teve nenhum 2 anos de tranquilidade para poder correr bem com seus projetos. A Bemob não, ela já vinha bem consolidada e ela pegou esse dinheiro realmente para expandir uma das maiores bases de que tem no mercado, né? Ô, João, a gente fala bastante aqui, várias empresas agora entrando nessa onda de metaverso, né? Depois que o Facebook, né, fez toda aquela questão lá de falar do metaverso, de mudar o nome, inclusive, para Meta e tudo mais, esse assunto tem sido bastante pontuado, né? Você acha que a Bemob, né, nesse sentido, ela tem essa penetração também nesse novo universo, né, que tem se aberto aí nas discussões e também na questão de metaverso e também de toda essa questão mais virtual? A Bemob, ela tem essa entrada, ela tem essa penetração e também essa visão mais de longo prazo? Olha, eu acredito que sim, né? Até um dos pontos que da última vez que eu estive aqui com vocês foi muita questão da gestão, né? E a Mob, ela tem realmente uma visão de farol alto. O que eu posso te dizer assim do metaverso, eu venho estudando esse assunto há 3 meses, é muito pouco para emitir uma opinião concisa. Com certeza é um dos temas que nós aqui vamos estudar muito de 2 para frente. É literalmente um mundo novo que se abre, uma coisa muito grande, algo que pode ser comparado ao que a gente viu ali no final da década de 90 da própria internet. Existem drivers muito, muito engraçados assim, que você pode comparar. A internet vai vingar? Imagina hoje a gente pensar que em 1990, ali naquela década, muitas pessoas ainda pensavam, será que a internet vai vingar? E hoje eu duvido que tenha qualquer cidadão de qualquer classe social que não flerte com a internet, né? Ou que não seja grande dependente dela. Então, essas situações de dúvida, de tudo mais, eu vejo muito acontecer aí do pouco que eu já li com o metaverso. Então, a minha opinião, que começa a ser formada agora, é de que realmente não só a Bemob, mas as empresas que vão ser importantes de 10 anos, a maioria delas deverá estar presente nesse mundo. Quanto uma empresa brasileira, eu acho que eu ainda não ouvi nenhuma que já esteja indo para esse caminho, né? Poucas indo para o caminho dos criativos. Então eu acho que o Brasil ainda está um pouco nessa esteira, como deve ser, né? A vanguarda ainda está lá nos Estados Unidos, mas pegando o que está acontecendo lá, sim, muitas empresas já indo para o mundo digital, entrando através dos criptoativos, possivelmente a porta de entrada para o metaverso, e as empresas brasileiras, em algum momento, deverão acompanhar esse movimento.
Legal. Ô, João, no ano passado, ou o ano passado, ele não foi muito bom para as empresas de varejo, né? Muitas delas, elas sofreram quedas muito fortes por aí, né? E o cenário de juros, inflação e perda do poder de compra aí dos brasileiros tem afetado ainda a perspectiva que os investidores têm para algum upside. Você acha que as varejistas elas podem ficar num cenário ruim por bastante tempo ainda? Sim, eu fui uma pessoa que lá atrás eu já vi que ali para julho, mais ou menos, quando o Banco Central forçou bastante a velocidade da alta de juros, eu já tinha uma preocupação muito grande com o setor. Os preços estão muito baixos, eu poderia até dizer que algumas varejistas é como se tivesse entrado em operação judicial em termos de preço. Então, o que eu quero dizer com isso é que elas realmente já sofreram bastante, mas a correção disso somente quando a gente realmente vê o Central voltando a estimular a economia. Fora isso, a gente não pode deixar de ver que o varejo caiu 7%, 8% ano passado, é muita coisa, né? As empresas acabam acompanhando isso, muitas delas alavancada, a Magazine Luiza com valuation de 450 vezes o lucro. Então, realmente, você tinha que manter ali um ritmo muito forte de crescimento e de vendas para conseguir manter aqueles preços. Então, assim, vai depender muito dos dados da inflação que começam a sair agora, né? Em janeiro, a gente precisa ver arrefecer. Não podemos ver o dólar valorizar tanto novamente. Aí a gente volta à discussão inicial do Fed, que realmente é um ponto. O lado político aqui no Brasil é outro ponto importantíssimo. Torcer para que a gente tenha uma eleição limpa, né, independente do vencedor. É muito importante isso, para que a gente saia lá no final do segundo semestre, com o Banco Central voltando a estimular a economia, com o Brasil de novo alinhado para perspectivas de todo mundo lutar por um momento. Porque é isso que eu acho que vai acontecer no mundo. A gente bateu no ano passado mais rápido do que todos, justamente até por fatores fora da economia, exógenos da economia, né? Que era realmente a questão política, a questão das reformas. Então, se a gente agora inverter isso, não perde esse novo ciclo de crescimento que o mundo vai ter, e vai ter, porque com certeza passando aí essa questão inflacionária, a maioria dos países vão ter condições de voltar a crescer e o nosso varejo andar. Mas antes disso, não consigo, infelizmente, investir no varejo brasileiro, e eu acho que essa é a sensação que dá para que os preços estejam tão baixos. Maravilha. Legal. João, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por estar aqui no BMC Market mais uma vez com a gente. Um ótimo ano para você. Espero nos vermos mais vezes por aqui. E até a próxima, então. Sem dúvida, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Feliz ano novo a todos. Bons investimentos. Valeu. Valeu, João. Obrigado. Até uma próxima. Esse foi o João Coutinho, diretor da Florença, aqui com a gente. Vamos um giro rápido de mercado aqui com o Daniel Morales, antes de chamarmos nossa próxima convidada. Morales, contigo. Vamos lá, rapidinho então, Felipe, a gente vê o Ibovespa aqui caindo agora 0,06% aos 103.856 pontos. Entre as altas aqui a gente tem a CSN Mineração com 5,25%, tem a 3R Petroleum 3,08%, Gerdau Met 2,92%, Klabin 2,51%, subindo também Marfrig, Suzano Papel, Gerdau, Santander, PetroRio, Itaú Unibanco, Petrobras, Cosan, a B3, a Bradespar, tudo subindo nesse momento.
E em queda, a gente tem aqui o Interbanco BID11 com 8,60% de queda, Localweb com menos 7,14%, Banco Pan com menos 5,96%, Natura com menos 5,64%, Melius com menos 4,92%, tem também caindo CVC, JHSF, Pets, Sul América, Eneva, TOTUS, BRF, Via e também a Positivo. O dólar também está caindo 0,24% aos R$ 5,71, Felipe. Maravilha, Daniel Morales, obrigado. Vamos seguindo então com a nossa programação aqui, porque a Camila Abdemalak já está aqui com a gente, economista-chefe da Veda, gentilmente aceitou nosso convite para estar aqui com a gente. Camila, seja muito bem-vinda ao BMC Market, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ótimo ano para você. Muito obrigada, ótimo ano para nós, né? Resiliência em 2022. Pois é, a palavra já do segundo dia útil do ano, resiliência, né, Camila? A gente já acaba olhando para frente e vendo os desafios que temos por aí, né? Olhando tudo isso que está sendo projetado. Inclusive, eu queria... Poxa vida, caiu a Camila. Vamos ver se a gente já reconecta rapidinho. Aí a gente já começa falando. Resiliência também com as conexões de internet, né, Daniel Morales? A gente está precisando, viu? Às vezes caímos, mas é necessário levantarmos logo em seguida, né? Por uma internet melhor em 2022. Exatamente. E a resiliente Camila Abdemalak já está novamente com a gente. Bem-vinda mais uma vez, Camila. Você vê, a resiliência tem que ser até com a internet, a resiliência. Mas vamos lá. Eu queria falar contigo, né, sobre o cenário no Brasil aqui nesse ano, como você estava falando, resiliência. A gente viu ontem o Boletim Focus projetando uma inflação em 2021 de 2 dígitos, 10,01%. Nesse ano, a projeção também acima do teto da meta, cerca de 5,03%. Queria saber como que você avalia, né, esse cenário de inflação e os reflexos disso na economia. Vai ser um ano mais complicado nesse sentido para a gente? Vai ser um ano complicado. Vai ser um ano. Isso, você sabe que isso é um indicativo, né? É um indicativo de que o ano não vai ser fácil. O ano vai ser volátil, de muitas ser altas e baixas também. Mas eu sempre me lembro daquela frase, né, o Daniel Morales? Você deve se lembrar do filme, quando fala assim, não importa quantas vezes você apanha, o que importa é quantas vezes você se levanta, né? Você lembra? Você é cinéfilo. Você está falando de Batman? Do Batman. Batman tem uma frase parecida. Você sabe por que a gente cai? Por quê? Pra gente aprender a levantar. Certo. Esse o que eu estava falando era do Rocky Balboa. Rocky Balboa, é verdade, de boa. Sylvester Stallone. Boa, primeiro filme aí do... Quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você se levanta, né? Isso é importante. Ou algo desse tipo, não vou falar ipsis literis aqui, porque eu não me lembro. Mas é algo nesse sentido, o importante, como a Camila disse, termos resiliência, Daniel Morales, resiliência. Resiliência é a palavra para essa internet desse ano, de todas as operadoras, que essas internets fiquem boas, né? Pois porque, olha, não tá fácil fácil, não. O Daniel Morales, a gente estava falando de resiliência, né? E fui informado aqui que a Camila tentou mais uma vez, firme e forte, falar com a gente. Essa é resiliente mesmo. Obrigado, viu? Eu vou até repetir a pergunta para você, para a gente poder Eu ouvi do relatório Focus. Sim, mas eu vou repetir para na hora da gente fazer o corte lá no nosso canal, a gente ter a pergunta e a resposta tudo certinho, tá bom? Vamos então, Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre o cenário para o Brasil nesse ano, o Boletim Focus, a projeção de inflação em 2021, 2 dígitos. A inflação agora, em 2022, projeção um pouquinho acima da meta, do teto da meta também do Banco Central. Queria saber como você avalia o cenário, também os reflexos dessas projeções, né, de inflação mais elevadas aqui para a nossa economia e se você acredita que vai ser um ano complicado em virtude de toda essa conjuntura.
Na verdade, a gente não tem grandes novidades em relação ao que a gente observou em 2021. Na verdade, acho que a principal preocupação do investidor é com o ritmo da desaceleração da atividade econômica ao longo de 2022. Se nós vamos observar um IPCA deixando uma variação ao redor de 10% em 2021 para uma variação próxima ali de 5% em 2022, é pelo simples fato da desaceleração da atividade econômica. Então, isso está bastante no mercado, os investidores vão monitorar qual que vai ser o passo dessa desaceleração do PIB, e também a gente tem, parece que, uma folga dos preços administrados, que foi o grande vilão, o preço administrado no IPCA em 2021. Então, a gente tem uma expectativa da desaceleração do preço do combustível, uma expectativa da aceleração também na alta do preço da energia elétrica, mas esses preços, eles são influenciados por fatores, às vezes, que a gente não consegue contornar, respeito muito à oferta. Então, a gente tem que, sim, monitorar os desdobramentos para o quadro inflacionário, mas, em suma, o que acontece? Menos atividade econômica em 2022, uma inflação um pouco mais controlada por um motivo ruim, ainda assim, uma taxa de juros num patamar de 2 dígitos, que é, né, a grande vilã da atividade econômica. Então, a gente tem uma projeção de uma Selic de 11,50 para o final de 2021 para 2022, desculpa. E 2023, a gente já está trabalhando com um corte de juros, analistas. Só que se a gente já olha para a curva de juros, o mercado já está ficando a possibilidade de corte de juros no terceiro trimestre. Então, são esses os movimentos que a gente vai acabar prestando atenção na passagem do primeiro e do segundo trimestre. Como que vai ser essa desaceleração da atividade econômica por conta dessa taxa de juros mais elevada. Legal. Camila, até mesmo o crescimento da economia, ela está tendo revisões para baixo. Algumas casas, elas estão falando em retração. Qual que é a sua avaliação sobre o crescimento do Brasil neste ano de 2022? Você acha que vai ser um crescimento baixo ou retração? Por enquanto, eu ainda não estou no time dos mais pessimistas, né? Eu acredito que tem chances do Brasil mostrar um crescimento econômico aí de no máximo 0,5%, mas com grandes chances de não apresentarmos crescimento em 2022. Então, o que a gente observa é uma forte desaceleração do setor de serviços. O setor de serviços, ele responde por 60% do PIB brasileiro. Esse setor que pode ter crescido ao redor de 5,5% em 2021, ele deve crescer apenas 0,5% em 2022. Nós também temos aí uma preocupação grande ainda com a indústria, que de repente pode mostrar alguma contração. E aí a gente tem o PIB agro, que tem um percentual, uma relevância de 25% no PIB global e que pode ajudar a segurar um pouquinho as pontas, porque tem um otimismo com o PIB agro que possa crescer ao redor de 3,5%. Mas como ele é só 25% desse PIB global, ele sozinho não vai fazer muita força para agredir a atividade econômica em 2022. Mas é isso que você colocou. A gente vai ficar atento a essa possibilidade do consenso dos analistas ir para uma contração da atividade econômica em 2022. Então, esse que é o ponto. A gente vai calibrar essas apostas aí nessa passagem do primeiro para o segundo trimestre. Porque já houve uma frustração com os dados econômicos do último trimestre de 2021, né? Camila, a gente fala bastante aqui no marketing, né, inclusive com o Alexandre Cabral, com a Alan Gani, sobre essas perspectivas, né, de crescimento para o PIB, porque a gente fala que acaba sendo uma profecia autorrealizável, né? Um banco grande começa a falar que vai ter, ao invés de crescer vai crescer meio, aí o outro já começa a olhar, aí um outro banco grande fala, não, vai crescer próximo a 0, o outro já começa a rever as projeções,
E claro, né, quem movimenta a economia, o empresário, as pessoas que acabam movimentando a economia já ficam mais retraídas vendo essas previsões. Eu queria saber a sua opinião, né? Olhando para essas revisões, essas projeções e tudo mais, acaba sendo mesmo uma, de repente, entre aspas, contaminação, uma profecia autorrealizável, de repente tons mais pessimistas de grandes instituições fazem com que as pessoas que movimentam a economia fiquem um pouco mais receosas, ou é a conjuntura mesmo, é o dia a dia, é o sentimento na pele ali que acaba fazendo com que isso realmente aconteça? Foi muito legal esse comentário. Eu sempre bato nessa tecla que quando nós vamos olhar para as projeções, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia. Mesmo que o Boletim Focus, que é o que reúne o consenso divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque depende do ser humano, do analista estar ali atualizando toda semana, assiduamente, as suas projeções, aqueles indicadores que são divulgados. Então, quando para essas projeções, para esse consenso de mercado, tomar um pouquinho de cuidado, e normalmente a gente fala até para olhar para os top 5, né, para as pessoas que estão no top, que reúne, né, as cinco instituições que mais acertam, que estão ali sempre corrigindo, que você vai ter uma visão um pouco mais, uma projeção mais real. Então, ele vem embora, porque isso não acontece só com o PIB, isso acontece com a projeção para a Bolsa, isso acontece com a projeção para a taxa de câmbio. Se a gente for resgatar lá da nossa memória em 2021, no mês de junho, por exemplo, o mercado financeiro estava apostando na possibilidade da taxa de câmbio encerrar 2021 abaixo dos R$ 5,00. A gente estava falando também, porque a gente estava num momento muito otimista de euforia do mercado, e aí algumas casas que têm, né, um pouco mais de espaço na mídia vão lá e fazem essas revisões um pouco mais agressivas e polêmicas, e aí isso acaba penetrando na mídia, a população, a grande massa acaba acompanhando o que está sendo divulgado ali, e aí fica com uma posição um pouco enviesada. E isso também pode acontecer com a atividade econômica para 2022. O fato é que a gente não tem um cenário tão otimista, porque nós temos alguns desafios para o crescimento econômico de uma economia emergente. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão também da eleição presidencial, mas o fato é que num processo de elevação de taxa de juros, os bancos centrais do mundo, as economias emergentes, elas são penalizadas. Então, pelo quadro externo, nós já não temos um cenário tão favorável, não para o Brasil só, para todas as economias emergentes. Portanto, a gente tem as nossas questões particulares, que envolvem o cenário político, questão fiscal, questão eleitoral, e que aí coloca um pouco mais de cautela para quem está um pouco mais otimista. Então, a gente tem, né, essas complicações. No entanto, eu acredito que ainda não é um momento de instaurar um quadro super negativo para a atividade econômica e já falar numa forte contração do PIB. Eu acredito que ainda é cedo. Legal. Camila, no começo do ano passado, a gente falou bastante sobre as empresas e os setores que se enquadravam aí na tese da retomada, que depois da vacinação elas poderiam ter um desempenho mais interessante. Só que esse desempenho ainda não apareceu. Muitas delas, inclusive, elas seguem descontadas. Você vê a possibilidade disso acontecer esse ano? As incertezas com o coronavírus ainda estão segurando ainda essas teses? Bom, na verdade, eu acredito que não é nem a incerteza em relação à pandemia. Lógico que no dia a dia a gente tem toda essa volatilidade por conta das estatísticas e do surto que nós acompanhando lá na Europa, nos Estados Unidos, com a nova variante. Isso preocupa em relação à possibilidade das fronteiras serem fechadas novamente. Isso impacta principalmente o setor de serviços, que é um setor super importante, principalmente para a economia ali
europeia, isso pode ser na atividade econômica global, então vai nesse sentido. E para o Brasil, a gente também segue essa análise, né? Tinha uma expectativa muito grande com essa reabertura da atividade econômica e com a performance que as empresas ligadas a esse setor poderiam ter. No entanto, a gente tem em conjunto um quadro econômico complicado, porque nós temos grande parte da população com a sua renda comprometida, sendo corroída aí pela inflação, e também tem um quadro de taxa de juros um pouco mais elevado, que compromete, então, aí, em geral, o poder de compra da população. E pensar que agora, em 2022, com um cenário inflacionário ainda um pouquinho complicado, com uma taxa de juros de 2 dígitos, que vai ser um baita momento para essa retomada, é muito complicado. Por isso que a gente fica um pouquinho mais conservador. Maravilha. Camila, quero agradecer sua participação aqui com a gente, pedir para você deixar suas considerações finais, por gentileza. A consideração final é a mesma consideração do início: resiliência, paciência, as únicas certezas que eu acredito que a gente tem para esse ano de 2022 é que vai ainda ser um cenário inflacionário, com uma taxa de juros de 2 dígitos, um crescimento econômico baixo. No entanto, a gente é brasileiro e fica na expectativa, já estamos em 2022, mas pensando em 2023, né? Então, o mercado vai atuar muito na expectativa do cenário eleitoral e o que o próximo presidente pode vir a fazer para a economia em 2023, porque, infelizmente, para 2022 não tem muito ingrediente para um sucesso. Então, precaução, cautela e proteção, né, ao longo de 2022, né? Exatamente. Seguimos assim, então. Obrigado, viu, Camila? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Um ótimo ano e espero nos vermos mais vezes aqui na BMC ao longo de 2022. Até logo para você, para todo o time da Veda, então. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí. Camila Abdelmalak, economista-chefe da Veda, aqui com a gente, trazendo sua visão para a economia e falando, né, resiliência nesse ano de 2022. Seguinte, Daniel Morales, você tem informações do mercado, giro de mercado aí para a gente? Tenho, vou fazer um giro de mercado, mas antes disso, Felipe, lembra que a gente estava falando agora há pouco sobre o carnaval? Sim. Então eu fui checar enquanto a gente estava conversando com a Camila no site da Prefeitura de São Paulo, que fala o seguinte, que o carnaval de 2022 em São Paulo, apesar da atualização recente da lista de blocos da cidade, ainda não está garantido. A Prefeitura explicou que a decisão final sobre a festa vai sair até o dia 10 de janeiro, ou seja, na próxima segunda, e pode ter cancelamentos tanto para a festa de rua quanto para o sambódromo. Então, até o dia 10 a gente vai saber se vai ter carnaval ou não em São Paulo. Vamos agora ao nosso giro do mercado. Então, o Ibovespa agora nesse momento com queda de 0,14% aos 103.781 pontos. Entre as altas nesse momento, a gente tem aqui a CSN Mineração com mais 5,82%, Gerdaumet 2,57%, 3R Petroleum 2,46%, Marfrig está subindo 2,21%, Suzano Papel 2,01%, Klabin está subindo agora 1,89%, Santander agora também 1,89%, Petri 3, Petrobras 1,81%, Cosan 1,70%, Itaú Unibanco agora 1,58%, Gerdau 1,47%, subindo também PetroRio, B3 e CCR Rodovias. Entre as baixas aqui, BID 11 e Interbanco caindo caindo 8,53%, Banco Pan 6,26%, Localweb 5,88%, Melius 5,25% e caindo também JHSF, Natura, Melius, Sul América, Pets, Ultrapar também caindo positivo, Via, BRF também caindo e Eneva.
O dólar caindo também 0,17% aos R$ 5,71. São essas as informações. Esse é o Giro do Mercado nesta terça-feira. Felipe Nascimento. Legal, Morales. Só para contextualizar aqui, né? O Banco Inter ele anunciou ontem um programa de recompra de ações de até 4 milhões de ações ordinárias até 8 milhões de ações preferenciais, né? O objetivo dessa recompra é para manutenção dos papéis em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado, ou também pode ser destinada aí essas ações compradas pelo Banco Inter para planos de opção de compra de ações ou units do Banco Inter, né? A gente não vê nenhum tipo de movimentação muito forte, né, de notícias em relação ao Banco Inter, a não ser essa expectativa aí da ata do Fed amanhã, elevação de juros nos Estados Unidos, o que mexe com o câmbio, empresas de tecnologia, como a gente conversou com o João Coutinho agora mais cedo. Tem outra informação aqui também, Daniel Morales, antes da gente partir para o final do nosso BMC Market de hoje, informação importante para os investidores, né? Um levantamento da Economática mostrou que quais são as empresas que devem pagar mais dividendos em 2022. Olha só, segundo esse levantamento, a Bradespar é o ativo com maior possibilidade de um bom pagamento de dividendos, um yield previsto de 44,53%. Ainda de acordo com essa pesquisa, o primeiro lugar foi conquistado por essa companhia, pela Bradespar, devido ao lucro de 2021, que foi bastante superior ao de 2020. Assim, com a atitude da companhia de manter sua política atual de distribuição de dividendos, esse yield poderia atingir aí esses 44% em 2022. Além da Bradespar, a gente vê aqui Gerdau Metalúrgica, Goal 4, cerca de 20% de dividendos, Petrobras, 19,87%, também aproximadamente 20%, e a Vale, com quase 19% de yield, né, de dividendos, dividend yield, para 2022. Olha só isso, Daniel Morales. Para quem está de olho, né, para quem gosta de empresas que pagam dividendos, é um levantamento da Economática que eu trouxe aqui, pela BMC, o BMC Now me trouxe agora há pouco. Boa, Felipe. Beleza? Beleza. Então é isso, né, Daniel Morales? Acho que por hoje é só, né? Por hoje é só e vamos ficar ligadinhos aqui nos cenários com Alexandre Cabral. E você volta amanhã, como todos os dias. Voltaremos amanhã, então. Ah, maravilha. A partir das 2h da tarde. Daniel Morales um pouquinho mais cedo, né? Ele já está aqui logo de manhã no BMC News com a Paula Moraes, com a Débora Oliveira. Também depois no BMC Stock com a Rana Mesquita Beltrão. E depois comigo aqui, né, Moraes? Por favor. É isso aí, por favor. Aqui a gente fica 24 horas no ar. Que não tem problema, não comemos, não dormimos, mas a gente está aqui firme, eu tô brincando. Mas estaremos firme e forte aqui, que tem muita informação. Como sempre, estamos aqui trazendo informações para o nosso público. Inclusive, o Daniel Morales, falar para o pessoal se inscrever no nosso canal aqui. Verdade. Falta pouca gente para a gente chegar nos 40 mil, a nossa meta desse comecinho do ano. Se inscreve aqui no nosso canal, BMC News, temos mais de 39.700 inscritos. Se inscreva e também já deixa o seu like agora, 475 likes. Ou seja, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o like. É isso aí. E, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva e ajude a gente a ganhar o nosso pão de cada dia, sempre muito importante, né, Felipe? É isso aí. Depois das festas aí do fim do ano, é melhor ganhar a salada e o filé de frango de cada dia, Daniel. O pão vai ficar para fevereiro. Olha, a gente tá comendo muito panetone aqui nessa redação, viu? Não acaba nunca. Não acaba. Valeu, Morales. Valeu, um abraço. Abraço para você, abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aqui, o MPK, o
Oscar Lima, o Rafael Correia, olha só, feliz ano novo, like 473 também aqui, o Felipe Nicasso tá sempre aqui com a gente, o Andradas, o Muniz, o Gesiel Leão, o Rock Schnaps, olha o Helder aqui, ó, falando gol em alta de 3%. Isso aí, grande Helder, um abraço para você. O Wellington Mota, o Lucas Diogo, Pedro Henrique e todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Vocês ficam agora com os cenários com Alexandre Cabral. Eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde. Forte abraço, tchau, tchau.